Para você, advogado, caro colega que está indo para o primeiro júri, ou para você, acadêmico de direito, interessado na mais bela de todas as artes, a oratória forense no júri, eu vou dar uma sugestão da ordem cronológica de um júri pela defesa. Lembre-se, alterne a tua voz, pause naquele ponto final, expressão corporal, expressão verbal, use tudo aquilo que a retórica pede para que o teu júri realmente seja uma excelência. Vamos lá? Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente desse egrégio Tribunal do Júri. De igual modo, recebo minhas saudações o excelentíssimo senhor promotor de justiça e advogado de acusação. Ao Conselho de Sentença, juiz de fato, hoje para julgar crimes dolosos contra a vida, recebam minhas considerações. Agradeço a presença de vossas excelências aqui presentes, que deixaram, com certeza, muitas vezes seus afazeres para cumprir e exercer esse legítimo ato de cidadania. Agradeço a presença dos serventuários de justiça e aos policiais militares da escolta do réu. Meus cumprimentos também ao senhor Tércio Jorjão, réu sob julgamento, sabendo que esse defensor tudo fará para defendê-lo conforme determina a Constituição Federal. Hoje julgaremos, senhores jurados, as denúncias feitas contra o acusado nosso assistido, imputando ao Ministério Público um crime doloso contra a vida. Aos familiares da vítima, nosso respeito e nossas condolências. De início, eu quero deixar claro aqui para os senhores jurados que a defesa tem o dever constitucional de defender o assistido aqui presente, enquanto o Ministério Público, na pessoa de Sua Excelência, senhor promotor de justiça, nessa nobre missão, cumpriria acusar, como acusou de denúncia de folhas 3, o assistido Jorjão. Sim, o promotor de justiça promove a justiça. Esperamos, senhores jurados, excelência, juiz de fato, aqui hoje, que o excelentíssimo senhor promotor de justiça não haja somente como órgão de acusação, mas após apreciar nossa tese de defesa, que ele venha aceitá-la no sentido da absolvição do acusado Jorjão, promovendo desta forma a justiça. Portanto, senhores jurados, aqui nesta data eu vou provar a todos os senhores que o crime que vem sendo imputado ao réu não encontra respaldo na legislação penal. Vamos analisar como se deram os fatos. No dia 4 de março de 2011, por volta das 21 horas, no bar Truchensky, aqui na Rua das Flores, o talarico com uma turma que podemos dizer de bandoleiros, que embora seja um bar, não se trata de uma casa de bagunça. Trata-se de um restaurante frequentado por famílias, por pessoas do bem, e não cabe aqui nesses lugares, não é? Tudo aquilo que se faz em casas noturnas. E foi aqui que começaram a proferir, em voz muito alta, os berros, palavras de baixo calão, o que foi repudiado por muitas famílias ali presentes, sendo que o proprietário Jorjão, após ser avisado por vários dos consumidores, solicitou àquele grupo superalterado que diminuíssem o tom dos gritos e parassem, né, com aquelas palavras de baixo calão, tendo em vista o respeito às famílias que ali estavam, e que, pelo menos, se não quisesse, que se retirasse, quando foi recebido com palavras ofensivas. E que talarico, ao sair, disse: "Eu saio, mas eu volto para vingá-lo", ameaçando de morte. Comprovados com as provas testemunhais de folhas 48 e 49, como é que realmente, excelências, ocorreu a dinâmica dos fatos? Senhores jurados, talarico, como havia prometido que queria matá-lo, retornou 2 horas depois. Sim. E quando Jorjão observou que ele estava entrando, pediu novamente, com toda a educação, conforme testemunho de folhas 4 e 35, na mesa 13 de talarico, ele
simplesmente, o talarico simplesmente, gostaria que Vossa Excelência, senhores jurados, prestassem atenção nesse detalhe. Ele tinha prometido matá-lo. Ele veio com uma japona, com a mão dentro da japona, enquanto isso o Jorjão olhava, ele levou para dentro da camisa como se fosse retirar, digamos, com certeza, uma arma de fogo, já que ele queria matá-lo. Como os senhores jurados podem ver nessas fotos, Jorjão estava servindo um espeto corrido a uma família, pai, esposo, filhos e mais alguns convidados. E ele utilizando-se, naquele instante em que ele colocou a mão, ia sacando daquela arma, utilizando-se daquela faca de churrasco, já que ele havia ameaçado, ele não teve outro pensamento, outra atitude, senão tentar se defender com aquela faca de churrasco, vindo a acontecer o óbito de Talarico. Excelências, Jorjão, bem ao contrário do que falou a promotoria de justiça, ele comunicou no mesmo instante à polícia, chamou a ambulância para socorrê-lo. Se ele realmente quisesse só matá-lo por matar, pergunto, teria ele chamado uma ambulância e a polícia? Excelências, no dia seguinte, o acusado ele foi preso. Pergunto a Vossas Excelências, o crime ocorreu? Não, não houve crime. O que ocorreu, na realidade, trata-se de uma excludente da antijuridicidade, conhecido como legítima defesa putativa. E, portanto, não se há de falar em crime. Senhores jurados, o que seria legítima defesa putativa? O artigo 25 do Código Penal, ele define a legítima defesa, dizendo que entende-se em legítima defesa aquele que, usando dos meios moderados, repele a injusta agressão atual ou iminente contra direitos seus ou de outrem. O que seria a palavra putativa? Já que eu falei de legítima defesa putativa. Putativa é o mesmo que imaginária, isto é, se ele já tinha, se Talarico tinha dito, queria voltar para matá-lo, e coloca a mão dentro da camisa, como se fosse puxar uma arma de fogo, então na imaginação de Jorjão, imagina, não tinha outra maneira senão ele imaginar que ele veio para matá-lo. E ao retirar a mão do bolso da japona ligeiramente e inserir dentro da camisa que usava, deu a entender a certeza absoluta que ia puxar esta arma para matá-lo. Isto, senhores jurados, trata-se da legítima defesa putativa. Embora o exame de corpo de delito demonstre que o óbito foi provocado por uma arma branca, a faca utilizada por Jorjão foi uma faca de churrasco. Diga-se de passagem, ele estava servindo ali um espeto corrido. Ele não foi lá na cozinha buscar uma arma para matá-lo. Tanto que, ao examinar que o mesmo estava desarmado, chamou a ambulância para prestar socorro, vindo mesmo a entrar em óbito somente lá no hospital. Ademais, senhores jurados, alegou o Ministério Público que decorreu de um motivo fútil. Excelências, motivo fútil, segundo o penalista Nelson Hungria, é aquele leviano, desprovido de razão, revestido de pequenez. Agora, excelências, usar de palavras injuriosas, caluniosas, ofensivas ao acusado e prometer matá-lo como prometeu, isso é motivo fútil? Então, excelências, houve uma anterior ameaça que foi justificada com a conduta de Jorjão. Imagine, Vossas Excelências, se estivesse no lugar de Jorjão, dono de um bar, com uma pessoa extremamente alterada, né, ofensiva, e aqui ao sair do bar prometeu voltar para matá-lo. Como realmente voltou, e colocou a mão na camisa, dentro da blusa, como se fosse sacar uma arma. Não poderia Jorjão, Excelências, não poderia esse pai de família ter outro comportamento senão como agiu. Esse, portanto, senhores jurados, isso seria um motivo fútil. Excelências, legítima defesa significa matar para não morrer. Legítima defesa, senhores jurados, eu queria dizer que é realmente preferir, não é, ser julgado por 7 jurados do que ser segurado, né, por 6 alças de caixão. Então, Excelências, eu gostaria de repetir mais uma vez que o motivo fútil seria aquele motivo
pequenez total. E o motivo pelo qual ele fez, tendo em vista tudo o que houve de agressões, palavrões, isso não é, nunca foi motivo fútil, excelências. Senhores jurados, vossas excelências serão questionados, serão quesitados com algumas perguntas sobre os fatos e circunstâncias que ocorreram. A primeira pergunta será feita sobre o crime, mais ou menos no seguinte sentido. No dia tal, nessa cidade, a vítima Talarico foi atingido por um golpe de facada na região torácica, vindo a causar a sua morte? Vossas excelências poderão responder sim, sim. Nesse tópico, a defesa não discorda da acusação. Após o reconhecimento dessa existência do crime, a pergunta será: o réu Jorjão foi quem efetuou o golpe de faca que atingiu a vítima Talarico? Vossas excelências também poderão responder positivamente, sim. Posteriormente, vossas excelências serão quesitados numa terceira pergunta sobre a absolvição. O acusado Jorjão deve ser absolvido? A resposta deve ser positiva, deve ser sim. E é isso que eu provei e expus até agora para vossas excelências. O acusado deve ser absolvido porque ele agiu em legítima defesa putativa. Entretanto, caso vossas excelências entendam que não restou configurada a hipótese da legítima defesa putativa, o que não se espera, ser-lhe-á formulada a seguinte pergunta ao acusado: ele agiu por motivo fútil? A resposta será negativa. Não. Ele não agiu por motivo fútil. Por fim, já querendo encerrar a minha exposição, eu peço vênia para ler um texto do pensamento de Martin Luther King, onde ele diz que o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética, e sim o que me preocupa é o silêncio dos bons. Senhores jurados, vossas excelências prestem especial atenção à responsabilidade que paira sobre vossas cabeças, sobre vossos ombros. Hoje, nesse dia, e não se omitam, senhores jurados. Antes trilhem pela vereda da justiça que, sem dúvida, os conduzirá à absolvição do acusado. Assim sendo, ao final dessa exposição, restou evidente a legítima defesa putativa, razão pela qual requer a defesa que o réu seja absolvido dos fatos narrados na denúncia por ser de inteira justiça. Então, boa sorte no seu júri. Treine, ensaie, treine, domine bem aquele processo de capa a capa. E com certeza, com seu toque de oratória, vai ser um show. Grande abraço. Se você quiser algo a mais, busque no acaciogarcia.com.br/jurídica. Ali você vai ter muito mais sobre júri e sobre treinamentos para dar um show no seu júri.